Então, nós vamos dar continuidade ao que nós temos tratado. E, inclusive, por questões muito sérias, nós precisamos ter a compreensão espiritual do que tem acontecido conosco, de que Deus pode trazer uma mudança para as nossas vidas, amém? Através do conhecimento da palavra. Então, compreender o que aconteceu na nossa infância pode, na verdade, descortinar um dos motivos, ou vários motivos ocultos para nós, às vezes do imenso sofrimento que a gente passa em nossas relações. O maior problema que nós temos não é muitas vezes nas relações que nós, às vezes, não somos obrigados a dar continuidade. Desliga de novo aqui. Essa lâmpada, ela está me ofuscando demais. E nós precisamos ter a compreensão espiritual do que realmente é necessário para a nossa mudança. Então, vocês fizeram hoje à tarde o heredograma, estão começando a compreender a sua história. Eu estou muito impactada com o que eu já ouvi. Estou muito impressionada com o que eu já ouvi de algumas pessoas aqui. E tem pessoas que tem pessoas aqui que eu caminho há 10 anos, 15 anos, 12 anos, que a gente pode dizer o quanto essa pessoa tem desenvolvido uma cura. E isso é maravilhoso. Nós estamos dentro de uma igreja que ninguém toma remédio controlado. Pelo menos eu sei que os crentes dessa congregação, ninguém toma remédio para depressão, para controle das emoções. Então significa que Jesus tem curado as nossas emoções. Amém, irmãos? Isso é poderoso. Obrigada, Érica. E eu estava pensando hoje à tarde sobre isso. Me emocionei bastante porque eu me lembro de pessoas que chegaram aqui muito problemáticas, muito. E nós começamos esses encontros aqui. E eu me lembro que uma das vezes que nós fizemos foi trabalhar com cura, a visualização da dor. Eu acho que foi um dos maiores desafios que nós já tivemos aqui. E eu me lembro que uma das pessoas que visualizou a dor, teve um dia que eu disse: Senhor, eu não consigo entender por que dói tanto nela uma bobagem dessa. E o quanto foi difícil, profundo, para essa pessoa confessar uma dor e perdoar a mãe. E eu fiquei assim, não estou conseguindo entender essa profundidade dessa dor. Mas hoje, irmãos, parece que descortinou tudo para mim. Eu acho que isso já tem uns 8 anos. Mas hoje descortinou. Então a gente percebe o quanto esse acompanhamento ele é necessário, né? E eu creio na palavra que Guilherme ministrou aqui na sexta-feira. Deus está te treinando para curar muitas pessoas, para ministrar na vida de muitas pessoas. Porque quando nós passamos por isso, nós começamos a compreender as pessoas com mais amor, com mais caridade, com mais compaixão. Amém? Quero ler um texto maravilhoso de 1 Crônicas, capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10.
Amém? Queria que você acompanhasse esse texto. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores e sofrimento o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu acho que você observou aí que é uma genealogia. Observaram uma genealogia aí? No meio da genealogia, uma mãe libera uma desgraça para o filho, e o filho não recebe a desgraça, pelo contrário, busca o Deus de Israel e recebe a bênção. E a genealogia continua. Então, queridos, nossa ancestralidade, ela é muito importante para nos amaldiçoar, mas nós podemos renunciar. É visível aí nesse texto. Nós podemos quebrar, nós podemos nos arrepender e nós podemos restaurar a nossa sorte clamando a esse Deus. Jabes significa aflito, afligido, afligir, pesar. A mãe pariu e deu um nome para o filho: você é a minha aflição. A mãe sentiu dores profundas, dores de morte, na hora do parto, e disse: esse filho é um pesar para mim. Liberou a palavra. Mesmo Jabes, com esse nome, ele invocou o Senhor e Deus o fez mais ilustre do que seus irmãos. Então eu quero deixar claro uma coisa para você. Mesmo que teu pai, mesmo que tua mãe tenha te amaldiçoado com um nome, um chavão, uma frase, uma palavra, uma maldição, Deus está com você para quebrar toda maldição. Você precisa buscar o Senhor. Muitas vezes eu e mamãe, ela veio aqui um tempo atrás, mamãe também foi muito esperta, muito inteligente para buscar a resposta das aflições. E nós fomos fazer cura, nós duas. E o pastor Charles, um homem de Deus daqui, Charles e o Woodson, nós fomos para o gabinete deles e contamos a nossa dor e eles oraram por nós. Deus usou eles poderosamente em revelação. E enquanto a gente conversava, porque libertação e cura precisa de diálogo, de linguagem e da verdade. Não dá para você, na hora de fazer uma cura sobre você, você não pode mentir. Para que o Espírito Santo comece a liberar as palavras que caminhem você para a sua libertação. E eu sempre percebia, a gente sempre comentava, eu sempre falava com a mamãe, que eu tinha uma percepção desde criança, que a nossa família era amaldiçoada. Porque nada foi fácil para os meus pais, nada foi fácil para mim nem para os meus irmãos, nada. E exatamente por causa dessas lutas e provações, foi que nós, no meu caso, eu busquei o Evangelho. Eu me aproximei do Evangelho. E quantos aqui não se aproximaram
Porque perceberam, tem algo errado na minha vida, eu preciso de Deus. O caso de Jabes. Mesmo tendo uma família amaldiçoada, ou uma mãe que amaldiçoou, ou uma situação trágica que aconteceu. A gente não tem uma ideia, mas, por exemplo, nós temos aqui uma mãe. Tu está bem, minha filha? Está te sentindo mal? O que está sentindo? Ela tem uma tragédia familiar. Então, quando nós estamos aqui falando sobre quebra de demônios familiares, eu sei o que eu estou passando aqui nesse momento. Ela perdeu um filho com quantos anos? 17 anos para bandidos. Assassinaram o filho dela. Dentro de casa. Tu viu? Tu viu tudo? Tu viu teu filho sendo assassinado? Ele veio na igreja. Deus me usou para ele. Eu falei para ele: Deus está te dando a última chance. Mas ele não teve força. Dias depois ele foi assassinado na frente da mãe. Estamos falando de uma tragédia, concorda comigo? O filho foi assassinado dentro de casa, na frente da mãe. Os bandidos entraram e mataram o filho dela. Como o diabo sabia que eu ia falar nela, está sentindo impacto. Mas o Senhor vai te libertar, Aurilane. O Senhor vai te libertar completamente. Vai quebrar essa maldição da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Então eu, por exemplo, eu tinha uma percepção que minha família era afligida por Satanás. Por mais que a gente tentasse, não era normal. Tem gente, irmãos, que não é normal somente estudar, se formar e trabalhar. Tem gente que para terminar o estudo é um desespero, para se formar é um desespero, para arrumar um emprego é um desespero. Que diabo é isso? Que é isso? Que luta todo dia, ter que romper consigo mesmo, com as amarras, para viver, para sobreviver. Então talvez assim como você percebeu, eu estou cercado de maldições e eu preciso do Deus de Israel para me livrar. Nós estamos falando de várias coisas aqui. Nós estamos falando de micro e de macro. Estamos falando de famílias, mas estamos falando de principados, potestades, demônios que tentaram estabelecer a nação brasileira. E principalmente o estado do Maranhão. Hoje nós pesquisamos na Casa de Cultura. E podemos falar, eu quero falar sobre isso depois, inclusive. Lá na Casa de Cultura, sobre essas origens espirituais. Então, quando ninguém nos quer, Deus vai enviar um crente para nos querer. Quando ninguém dá nenhuma oportunidade, ninguém vê uma criança, mas um crente vê uma criança, né? Eu me lembro de Roberta, que foi trazendo os filhos de Nilde, pequenininho para a igreja. Não era nada dela, não era parente, foi trazendo os vizinhos. Faça isso, pelo amor de Deus. Tem um vizinho lá, que é uma criancinha, que ninguém olha para ele, ninguém cuida dele. Vá lá e pergunte para o pai e para a mãe: eu posso levar para a igreja comigo? Eu trago, eu devolvo e eu prometo a você que vai ser cuidado por mim. Se você é de confiança, se você não tem problema com nenhuma imoralidade, ande como uma criança, leve para a igreja, traga para a igreja, faça isso pelos pais. Os missionários iam na porta da minha casa, da casa da minha mãe, ia lá e dizia: Glaucia, está pronta? Escola dominical. Minha mãe me mandava todo domingo, mesmo sem ser crente. Aqui está o resultado. Alguém se compadeceu. Então sobreviver para muita gente, irmãos, é um alvo. Sobreviver é um alvo. Eu me lembro aqui que eu já falei para algumas pessoas, não sei se foi aqui, mas existem pessoas que precisam só completar 18 anos para chegar lá.
Porque tem gente que para chegar até os 18 anos vai penar, vai sofrer, sofre dentro de casa, espancamento, estupro, abuso e etc. Até completar 18 anos demora muito para parar de ser abusado. Tem pessoas que para sobreviver estão pagando preço. Eu estou falando de pessoinhas desse tamanho. Mesmo eu indo para a escola dominical, minha mãe mandando, meus irmãos também. Ela não era crente, mas ela nunca foi idólatra. Ela concordava com os crentes irem lá me buscar meus irmãos. Meus irmãos desenvolveram dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente percebia que nós vivíamos numa amargura. A família era totalmente destruída pelo vale da sombra da morte. E financeiramente, por mais que os meus pais trabalhassem, sempre trabalharam muito, eles mantinham uma luta muito grande para se manter financeiramente. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. De pessoas que trabalham e não tem nada. Lutam e não tem nada. Não sobra dinheiro para comprar nem uma coisa nova para casa. Havia muita dor, muitos traumas familiares e dentro da minha casa o trauma familiar era violência. Era briga. E eu era muito insatisfeita com essa vida, apesar de ter a idade do Levi. Eu nunca fui boba. 7, 8 anos eu dizia, Deus vai ter que fazer algo novo na minha casa. Eu não vou viver isso aqui para sempre. Se Deus existe, Ele vai entrar na minha casa. Desse tamanho. Tem criança que ora certo. Por isso que às vezes eu fico indignado quando eu vejo as crianças que na hora que começa a palavra já começa a dormir. Termina o culto, começa a correr feito louco. A hora da palavra começa a dormir. Tem alguma coisa errada. E eu me lembro daquele dia, eu não sei o que aconteceu na casa dos meus pais. Eu só sei que eu fui tirada de dentro de casa, fui levada para o quintal. Fiquei no quintal e eu vi que a família estava vivendo um momento muito difícil, de muita confusão. E eu fiz uma oração pela primeira vez. Deus, se Tu existe, liberta a minha família e eu vou viver só para Ti. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Mas, irmãos, eu estava longe de descobrir os traumas e os sofrimentos da minha família. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falava com a mamãe, um anjo aparecia para mim todos os dias. Eu falava com um anjo direto, eu falava para ela, e esse anjo de Deus começou a me dizer sobre a minha ancestralidade. E eu dizia a ela, Deus me falou isso, de maldição assim, de maldição assim. Deus me falou isso. Ela, quem está te falando isso? Você não está vendo não um anjo que anda comigo? Esse anjo fala comigo direto. E eu falava segredos e ela dizia, isso aconteceu. E aí foi quando a gente começou a falar sobre essas questões mais profundas, porque Deus começou a usar esse ser espiritual para falar comigo. Então, traumas, queridos, não resolvidos em nossa família podem nos impedir de alcançar o sucesso para a nossa vida. Eu ouvi o Cote falar algo muito poderoso. Alguém perguntou para ele, como foi que tu te envolveu com esse tema? Ele disse, eu comecei como evangelista, trabalhava com grupos de evangelismo de rua. Só que aí nós ganhávamos almas e daqui a pouco a gente percebia que a gente perdia as almas. Era uma porta, a porta de entrada era menor do que a porta de saída. As pessoas entravam, se convertiam e iam embora e nunca mais voltavam. Era tipo uma passagem à igreja. Ele disse, tem algo que nós temos que fazer a igreja ficar na presença do Senhor. E aí ele percebeu que as pessoas não ficam por falta de cura da alma. E ele começou a pesquisar isso, se aprofundar nisso, trabalhar com líderes e percebeu que pastores, missionários, todo mundo precisava de cura. E hoje Deus deu a ele esse ministério extremamente profundo a respeito de cura de líderes.
Nós podemos repetir a experiência de vida de um progenitor. Progenitor é um pai ou uma mãe ou um ancestral, paterno ou materno. Nós podemos repetir a experiência de vida de um progenitor que nos rejeitou ou rejeitado. Quando nós rejeitamos um pai, rejeitamos um progenitor ou uma mãe, uma estranha repetição pode acontecer. Por exemplo, se Samantha rejeitou a mãe dela, não é o caso, mas se ela rejeitou a mãe dela, ela terá uma tendência a ser igual à mãe dela. Está entendendo o que eu estou falando? Quando nós rejeitamos, nós ficamos parecidos com aquela pessoa. Sem querer, podemos assumir a sua experiência. Ou seja, aquilo que nós repudiamos neles pode reaparecer em nossa vida. Por exemplo, se tudo que o ódio todinho que você teve do seu pai foi porque ele era alcoólatra, daqui a pouco, eu me lembro de um cantor famoso, coitado, evangélico. Eu sei da vida dele, porque um dia nós conversamos, e ele falou comigo, ele disse, eu soube do pastor dele, o pastor dele falou conosco, que ele tinha um problema grave com o pai. E o pai era alcoólatra. Ele foi criado em Morro, no Rio de Janeiro, e o pai é alcoólatra. Então, ele foi espancado pelo pai, a mãe espancada pelo pai, e ele viveu essa vida muito profunda por causa do álcool do pai. Aí ele se converteu, ficou famoso. O nome dele é Kleber Lucas. Ele ficou muito famoso, muito famoso. O Brasil inteiro cantava as canções dele, amava ele. E ele, um dia, na Inglaterra, totalmente distante de todo mundo, foi cantar lá. E esse pastor amigo nosso estava no mesmo hotel que ele. E encontrou ele segurando na parede para entrar no quarto, completamente bêbado. E esse pastor ajudou ele e disse, eu quero te ajudar, tu vai sair disso. Ele era crente, vocês sabem disso. Ele era um cara que tinha Deus na vida, vocês sabem disso. Ele tinha Deus, mas ele não consertou o negócio que estava ali. E quando a fama veio, foi o estopim para ele retornar à repetição da maldição do pai, que era o que ele odiava. E esse pastor disse para nós que tratou dele e tal. E ele abandonou o alcoolismo e hoje vocês sabem o que aconteceu. Ele não abandonou nada. O que faz uma pessoa crente, salva, batizada com o Espírito Santo, repetir a maldição do progenitor, que ele rejeita, que ele diz, eu nunca vou ser esse cara, e vai ser, e está sendo. Comumente pessoas que odeiam papai e mamãe, pessoas que odeiam seus pais, eles não só rejeitam, mas eles vão ter uma forma inconsciente e leal de ser igual o pai e a mãe. Vai ser leal. Tipo, se a mãe fazia o mal aos outros, ela vai fazer o mal aos outros. Se o pai fazia mal aos outros, ele vai fazer mal aos outros. E ele vai ser leal ao pai e à mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Chamamos isso de lealdade. Na maldição. E ali estabelece um vínculo oculto ou até visível para os parentes. Então, se o pai era agressivo, machista, maltratava esposa e filho, o rejeitado será essa pessoa. Vai machucar o filho, vai machucar a esposa, é só uma repetição. Então, às vezes, nós repetimos as maldições dos nossos pais com a mesma... Aí vai começando a piorar.
Às vezes, a pessoa repete as maldições do pai com a mesma idade que o pai começou. Às vezes, hoje uma pessoa me procurou e disse: eu estou sendo visitada pelo mesmo espírito que matou minha mãe para me matar. Tem 1 ano que eu estou sendo chamada pela morte, para morrer. Por que tu nunca me falou isso, minha filha? Estou sendo visitada pela morte. Eu vou te matar, eu vou te matar. É uma voz que diz: eu vou te matar igual eu matei tua mãe. Com a mesma idade da mãe. As maldições podem nos cercar até nos enlouquecer. Eu li um caso de um rapaz que ele tentou o suicídio 3 vezes, só que ele queria o suicídio que ele morresse, mas matasse muita gente. Sabe disso? As pessoas que entram às vezes na escola, matam todo mundo, depois se mata, lembra disso? Isso inclusive está na moda agora. Esse rapaz, ele tentou esse tipo de crime. Ele disse: eu vou andar em alta velocidade e quando a polícia me parar, eu vou atirar e eles vão me atirar primeiro, eu morro, mas eu vou matar os policiais e eu vou fazer uma atrocidade. Ele tentou, pegou o carro, saiu em alta velocidade e ninguém parou ele. Primeira chance que Deus deu a ele. Segunda chance, ele disse: pois agora eu vou. Isso foi nos Estados Unidos, está no livro que a gente estava lendo. Agora eu vou fazer pior. Eu vou para um comício, lá vai ter um cara falando, um deputado. Eu vou dar um tiro no deputado. E aí todo mundo vai me atirar e eu vou morrer ali, mas eu vou matar. E todo mundo vai saber que eu matei e que me mataram. Aí ele tentou, nem conseguiu chegar, nem teve comício. Aí ele disse: mas amanhã eu vou lá na Casa Branca, vou tentar entrar na Casa Branca, vou correr, vou empurrar os policiais, eu vou sair correndo com o peito aberto, sair atirando para todo lado. Aí vão me atrocidar assim, vai sair na televisão que eu estou morto, estou morrendo, tal e tal. Isso aí é coisa rara? Tem acontecido de vez em quando. Como é que um cara entra bem aqui no sul do Brasil, entra num jardim de infância e mata todas as crianças. Como é que um cara entra no jardim de infância e mata só criancinha? Que dor é essa? Como ele tentou 3 vezes, não conseguiu, nenhuma das 3 ele foi para o psicólogo. Chegou lá e disse: por que eu quero matar e por que eu quero morrer? E esse processo foi feito, esse tratamento com ele. Vamos atrás do trauma familiar. Ele descobriu o quê? Que ele era ancestral de um judeu que fez parte do Holocausto. E todas as vezes que esse judeu tentava se jogar na cerca, seguravam ele. Toda vez que ele tentava se matar, seguravam ele. Toda vez que ele tentava se matar, seguravam ele. Aquela dor ficou na família. Ele saiu do campo de concentração, mas a dor ficou na família. De uma tragédia. Você está entendendo o que eu estou falando? Nem tudo que você passa pode ser explicado por você. É preciso você questionar. Esses pensamentos que eu tenho realmente me pertencem? Vontade de sumir. Quem te disse isso? Vontade de acabar com tudo. Quem está falando isso? Você não tem motivo para isso. Você está aqui, crente, em nosso meio, no meio de Deus aqui. Como é que você diz assim: a vontade, eu perdi minha esperança? Onde você ouviu isso? Na hora que você sente os teus ânimos aflorados, você fala loucuras. Alguém aqui? Essa linguagem que nós falamos na hora desses ânimos aflorados, essa linguagem pode ser uma dor do passado. Pode não ser tua. E você está repetindo. Aí você pode estar com uma resposta.
Talvez você já ouviu. Vamos ficar mais parecido aqui, mais próximos a nós. Tu é igual ao teu pai. Não é pro lado bom, não. Sempre quando a gente ouve isso, é sempre pro lado ruim. Tu é igual ao teu pai. Tu é igual a tua mãe. Tu é igual uma tia que a gente teve nessa família. Tu é igualzinha. Tu é igual a tua avó. Eu percebi que meu filho se relacionava comigo do jeito que o meu irmão se relacionava com a minha mãe. Que loucura é essa? Do mesmo jeito que meu irmão se relacionava com a minha mãe, meu filho se relacionava comigo. Eu ficava assim, que coisa estranha. Então veja se há uma experiência paralela no seu sistema familiar. O heredograma que vocês fizeram hoje, a árvore genealógica, ela faz vocês descobrirem uma história familiar. Eu achei tão interessante hoje. O Aclésio me procurou, assim, foi muito impactante quando ele disse: pastora, liguei para minha mãe hoje. E ela me contou um segredo. Isso é show, irmãos. Ela me contou um segredo. Nunca soube disso. Depois que ele me falou, foi que eu fui entender quem é Joana. E agora matei a charada de Joana. Olha só. Porque eu acompanho a libertação de Joana há uns 8 anos. Eu fiz a libertação dela, a confissão de dor dela. Eu estava lá, eu estava ouvindo ela falar como uma criança de 5 anos. E eu pensei, essa menina não vai melhorar. Ela era muito depressiva, muito. E hoje está liderando já. Está vencendo. É um Jabes. Mas aí parece que fica muito mais claro quando você começa a dar uma investigada na sua história familiar. E você vai, não, olha, irmãos, você não vai encontrar isso nos psiquiatras, nos psicólogos, porque eles não querem saber a raiz da tua dor. Eles querem te dar um remédio para a tua loucura. E não é a resposta é aonde começou essa dor para resolver isso, quebrar isso, parar agora. Então vocês hoje fizeram descritores centrais. Diga, descritores centrais. O que são descritores centrais? O pastor disse para vocês hoje de manhã: descreva seus pais, sim ou não? Aí vocês, ó, não sei se foi bom, não sei se foi ruim, não sei se foi mais ou menos, não sei se foi os dois. São os descritores centrais. Vocês identificaram por imagem e linguagem central, né, que o pai e a mãe são para vocês durante toda a vida. Né? Quem aqui tem problemas com relacionamento com pai e mãe, deve ter colocado aí no papel. E quando você começa a colocar isso no papel, é porque você começou a cura. Como você descreveu sua mãe e seu pai, é que vai definir se você quer ser liberto ou não. Então não minta. Se você não consegue enxergar, e aqui também tem casos assim: pastora, pois eu não consegui até agora enxergar meu passado, eu não consigo enxergar meu relacionamento com meu pai, eu não consigo enxergar meu relacionamento com a minha mãe, né? Eu chamei um discípulo ainda agora, eu falei, ele só falando do pai, o meu pai. Eu falei, cara, eu tô achando que é tua mãe. Conversa, pastora, meu pai aqui e tal. Aí eu disse, meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me deu um carinho, meu pai não sei o que. Aí eu falei, tua mãe? Também não. Quando a pessoa não consegue enxergar a sua infância, irmãos, o trauma está muito forte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Quando a pessoa não sabe sentar com um psicólogo, não sabe sentar com um pastor e dizer assim, eu queria lhe contar a minha infância. Ele não consegue ver, ele não tem no imaginário dele a sua memória, a sua história. É porque ele está com um problema muito grave. O trauma está muito forte. E você vai precisar de um tempo para reparar isso. Não se apresse, amém? Deus vai te levar a toda a verdade. Você está começando uma coisa. Então, se você, ao fazer a descrição, aqui também teve esse caso aqui, na hora de que o pastor disse assim, foi simples, escreva, descreva, faça a descrição geral de quem é seu pai e sua mãe. Teve gente que se tremeu, teve gente que passou mal, teve gente que adormeceu um lado inteiro. Teve gente que se retraiu, que ficou assim, e depois veio falar para mim, eu não queria nem saber. Quando o corpo faz retração, é porque está muito sério. O que devemos fazer quando os casos estão mais graves? Ter calma. Começar a pensar e a escrever até compreender e investigar tudo. O que puder. Uma coisa que eu entendi, eu quero dar conselhos para vocês sobre isso. Não fique também agora, pastor, não que me vê, pastora, descobri. Pastor, agora a senhora. Não, calma, tá? Não é só esse assunto agora, tá bom? Vamos com calma. Que aqui também quando a gente começa, aí vem essa obsessão. Cuidado, não precisa você se aprofundar tanto. Deixe isso acontecer levemente. Amém? Às vezes você tem o repúdio do seu pai, da sua mãe, que você desconhece por quê. Eu vou contar aqui uma experiência de uma pessoa. Ela tinha 62 anos. E ela passou a boa parte da vida dela odiando a mãe. Ela tinha 62 anos já. Ela disse, minha mãe nunca me amou. Minha mãe nunca me abraçou. Minha mãe me rejeitou. Eu sou filha única e minha mãe me rejeitou. E ela, diante daquele psiquiatra, com 62 anos, disse, eu odeio a minha mãe. Só que eu estou morrendo. Eu não tenho ódio só da minha mãe, eu tenho ódio de mim, eu tenho ódio das pessoas, eu tenho ódio da relação boa dos filhos com os pais, eu tenho ódio de tudo. Porque, irmãos, quando você tem problema com a sua mãe, você tem problemas com o mundo. Então não pense que eu vou ficar chateada com você quando você me trata mal. Eu sei quem você é. Eu sei quem é sua mãe. Por isso que você me trata dessa forma. Então vamos lá. Eu tenho paciência. Por mais que você, não, pastora, não tem. Demais. Muita paciência. E o psiquiatra falou para aquela mulher de 62 anos, você sabe a sua história? Não, eu sou filha única. Meu pai e minha mãe viveram a vida toda, eu sou a filha única dessa história. Ele disse, investiga, pergunta se tem segredo familiar, procura saber se teve algum fato, uma tragédia, alguma coisa. Aí ela foi investigar. Foi atrás de uma tia. E a tia falou para ela, você não é filha única. Ela disse, o quê? Você não é filha única. Antes de você, teu pai e tua mãe tiveram uma filha. E tua mãe amava essa filha, devotava tempo para essa filha. E o que aconteceu foi que essa filha foi ser amamentada e a mãe dormiu
e sufocou a bebê e matou. Quando a mãe acordou, a bebê já estava morta nos braços da mãe. Enterraram a criança, não tocamos nunca nesse assunto. Vamos tentar ter outro bebê. Ela engravidou de novo, teve outro bebê. O que ela fez? Nunca amamentou a filha, nunca pegava na filha, porque ela tinha medo de matar de novo. Como a filha interpretou isso? Minha mãe me odeia, me rejeita. Quando ela descobriu, ela disse: doutor, eu tenho que ir correndo atrás da minha mãe e dizer para ela: eu te perdoo. $62 com ódio da mãe, sem nunca se perguntar por que ela não se aproxima de mim. Enquanto Deus estava falando comigo, já tem um tempo que Deus está falando essas coisas comigo. Deus também está falando com a Karine. Eu louvo a Deus que o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Está falando com a Karine lá do outro lado do mundo. E a gente sempre conversa sobre essas coisas. Então tente descobrir por que seus pais fizeram o que fizeram com você. E você vai descobrir que fizeram mais do que receberam. Ah, pastora, minha mãe foi muito isso, foi muito aquilo. Foi tudo o que ela pôde ser. Se a relação mãe-filho permanece rompida, vazia, carregada de indiferença, de fluxo de imagem negativa, a pessoa pode manter um padrão de frustração, insegurança, medo, pavor. Uma pessoa que tem raiva das pessoas, uma pessoa que está todo o tempo armada, a gente se aproxima para falar. Essa é doida. Tem umas que eu falo de vez em quando: é doida, né, minha filha? Já está quase. O negócio está quase virando aí. Em casos extremos, quando as imagens negativas são contínuas, implacáveis. Irmãos, tem pessoas que carregam essa dor 24 horas. Ela não para, acorda, dorme com aquela coisa ruim. O ódio do pai, ódio da mãe. Por que eu tenho esse ódio? Por que eu odeio meu filho? Por que eu odeio minha filha? Por que eu odeio meu marido? Por que essa vida miserável, essa desgraça? Um pessimismo, se lançando maldição todo o tempo. Aí chega aqui domingo: te amo, mentira. Escute isso. Todos os psicopatas e sociopatas tiveram necessidades não satisfeitas na infância. Todo psicopata, ele teve dores profundas na infância. Você não vai encontrar um matador em série que ele não teve um problema na infância. Você não vai encontrar um estuprador profissional, um cara que já estuprou 15, 20, que sei quantas mulheres, quantas crianças. Você não vai encontrar uma pessoa dessa sem ter sido estuprado quando criança. Psicopatas, eles viveram uma interrupção severa no vínculo familiar. Severa, não estou falando lenta, leve, severa. Então veja o quanto é essencial o papel da mãe. Escute isso. Quem é que vai dar para você e vai te ensinar a ter compaixão? A mãe. É por isso que muitas maranhenses não têm compaixão de ninguém, só de si mesma e dos seus filhinhos. Porque o resto que se exploda. Porque ela não foi criada com uma mãe complacente, amorosa, bondosa. A formação da compaixão está na mãe. A empatia, o respeito.
Quando você vê uma criança, é por isso que às vezes eu me escandalizo. A criança chega lá em casa, é uma criança, a mãe está do lado. A criança chega altamente arrogante, mal educada, não diz bom dia, boa tarde, pastora, tudo bem com a senhora, não tem nenhum diálogo. A mãe está do lado ali assistindo a cena. Antigamente a gente até dizia assim, fala bom dia. Eu já acho feio, né? A mãe tem que obrigar. Porque para a criança saudável, chegar num local e dizer, olá pastora, tudo bem? Bom dia. É normal, isso é o óbvio, isso é social. Mas os maranhenses... E aí, tudo bem? O que é isso aqui? Que nojo. Que nojo. Que feio. Uma criança dar a língua para um adulto e ficar com a língua no lugar. É a mãe que gera empatia. Então, minha irmã, se teu filho, se tua filha não está muito educadinho, a culpa é toda? O respeito que a criança tem pelas pessoas, ela aprende com a mãe. Sabe o que é mais incrível, irmãos? Que crianças criadas com compaixão e amor da mãe, elas são crianças que respeitam a si mesmas. Elas crescem com essa intelectualidade de autorrespeito. Elas respeitam os outros. E elas respeitam a própria vida. A vida humana. Ela tem compaixão. Não estou falando aqui, que agora, por exemplo, aqui também tem esse negócio, né? Um espírito de idolatria com o filho aqui. Que a gente ensina, mas parece que só aprende pelo lado errado. Aí pega, olha, tu não pode se afastar muito do teu filho. Essas quebras de vínculo pode gerar dor. Adora com o menino no braço. Dorme com o menino no braço. Agarra o menino no braço. O menino dorme no meio da cama do casal. Irmão, isso é demônio na tua cara. Isso já é loucura. Tem mãe, tem pai, tem coragem de dizer, meu filho dorme no meio do casal. Ele está vendo tuas relações sexuais? Ele está vendo tuas relações sexuais. Ele vai ser um imoral. Haverá motivos, pastora, de ter algumas vezes uma interrupção ou uma ruptura? Sim. Meu filho, eu vou viajar, vou passar 3 dias. Você compreende isso? Compreendo, mamãe. Mamãe vai voltar e tal. Tá tudo bem com você? Tudo bem, mamãe. Sem problema, sem problema. Uma hora eu vou te levar. Ah, muito bom. Eu vou esperar esse momento. Ok. Conversaram, tá tudo bem resolvido? Tá. Voltou para casa, tudo bem. Agora, se ficar repetindo isso demais, essa ausência, essa ruptura, pode gerar muitos traumas. Na verdade, irmãos, a reparação, ela deve ser constante. Amém? Constante. Se você percebe que teu filho está alterado, que você está alterada ou alterado, tenha uma converse com ele, converse com ela, para resolver essa situação. Para que ele tenha um senso de confiança. Isaías 49:15 diz assim, acaso pode uma mulher, a palavra de Deus é poderosa, amém, irmãos? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta vier a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nós temos um Deus que sempre vai trabalhar em nosso favor. Então eu quero dizer algo para vocês. Honrar os pais gera longevidade, prosperidade na vida do filho. Honrar os pais faz o quê? Longevidade
Essas duas coisas são muito importantes para a nossa geração. É uma geração de muitas doenças e de muita miséria. Então significa que desonra aos pais traz maldição de morte precoce, doenças degenerativas e miséria. Quando nós fazíamos o GARP pelos livros Azul e Vermelho, de David Cornfield, eu tinha uma inquietação no meu espírito, porque parecia que nós ficávamos ali conversando num grupo de apoio, só falando mal dos nossos pais, só falando mal dos nossos pais. Aqui agora é outro tempo. Nós estamos querendo solucionar essa história. Amém, queridos? Solucionar isso. Então o maior objetivo desse tratamento é a cura do trauma através do perdão e da liberação dos pais para você ser feliz, abençoado e próspero. Então quando você odeia seus pais, ou quando você odeia um deles, você se odeia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não se relaciona bem com ninguém. A autorrejeição é o mais profundo abandono da alma. Se odiar nos faz perder a esperança. Minha filha me ligou há umas 2 semanas atrás. E ela me disse assim: eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque a senhora é uma campeã. A senhora deu para mim e para o meu irmão o que a senhora nunca recebeu. A senhora foi além do que a senhora tinha para me dar. Então seu pai e sua mãe deram a você aquilo que eles não tiveram. Se eu desse a oportunidade para a Nete falar a vida dela com a mãe dela, é um filme de terror, mas ela está aqui vitoriosa. Escapou. Mas o pouco que ela contou no GARP, eu disse: meu Deus, como ela escapou. Tem histórias, irmãos, em nosso meio que a gente fica dizendo: como foi isso? Esse Deus está conosco para nos dar a bênção de chegar aqui. Então você deve investigar o motivo que te fez chegar aqui dessa forma, o motivo que fez os teus pais te tratarem dessa forma. Para quê, pastora? Para perdoá-los. Para perdoá-los. Para liberá-los. Não importa se seus pais erraram contigo, o que importa é a tua libertação, é a tua liberação para eles. E uma coisa que eu quero deixar claro para ti: agora tu sabe tudo, vai sair daqui terça-feira, né? Glória, glória. Ei, mamãe, ei, papai, glória, glória. Tô curado, tô curado. Aí eles vão ficar assim, ó. Aí tu, me abraça aqui. Não. Aí tu vai dizer: mas eu te abraço, mas eu te abraço. É claro, agora é você que vai partir para a cura. Você não pode esperar de uma pessoa que não estava aqui a melhora. É você que está aqui. Esse é o teu privilégio. Vamos falar sobre maldição de pobreza e miséria versus prosperidade. Falei para vocês que nós íamos conversar sobre isso. Então, às vezes as nossas famílias têm um histórico de pobreza e miséria por todos os lados, né? Talvez aqui, nós estamos falando do estado do Maranhão, isso aqui é comum. Então muitas vezes aqui, por exemplo, até no casamento, quando vai casar o casal, eu me lembro de uma pastora, eu já falei isso para vocês. Eu fui para outro estado aqui do Brasil, ministrar lá, e a pastora, né, rica e tal, conversou comigo e disse assim: uma maranhense casou com um filho espiritual meu, paulista. Aí eu disse:
Ah, legal. Teve muitos traumas esse casamento na nossa igreja. Irmãos, não é a primeira vez que eu ouço isso. Aí eu disse, como foi assim? Ela disse, Gláucia, tu acredita? O rapaz falou com ela para casar, se amaram, decidiram casar. E aí o rapaz convidou a família, ele foi atrás da família. Aí a família reuniu e disse, olha, queremos abençoar vocês financeiramente no casamento. Nós vamos para o casamento e tal, 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 e tal. Tudo lindo. Quando virou para a moça, agora vai lá na tua família, lá no Maranhão. Ela disse, família? E família? Irmã, tu tem alguma coisa. Tem uma mãe. Tem uma mãe. Pois fala para tua mãe que tu vai casar. Essa pastora me contando. E aí, ela falou para a mãe: mamãe, eu vou casar. E a gente vai gastar umas coisas e queremos fazer uma festinha. O meu futuro marido está gastando dinheiro assim. Os pais dele estão trazendo, ofertaram não sei o quê. Mas minha filha, pois eu só vou se tu pagar minha passagem e se tu comprar meu vestido. Isso é a coisa mais comum do mundo em nosso meio. Pastor José Rodrigues, ele conta para nós sobre esse espírito de miséria que nós temos, que deve ser quebrado, irmãos. Esse espírito de pidança, por isso que esse estado é petista. Porque a gente espera uma esmola do governo todo mês, só para não trabalhar e ter, e possuir. Pastor José Rodrigues disse que um amigo dele do Nordeste passou para a medicina em Curitiba junto com ele. Então nessa casa vivia 3 ou 4 estudantes de medicina. Ele disse que os 3 estudantes, os pais todo mês mandavam rancho. Sabe o que é rancho? Lá no sul do Maranhão chama rancho. Mamãe mandava rancho para mim até um tempo desse. O que é rancho? Uma caixa cheia de coisa gostosa. Aí manda rancho, manda doce, manda coisa gostosa, manda, se der, empurra ainda um sapatinho, um vestido que ela mesma fez, a roupa das crianças. Quando chegava essas caixas lá em casa, a Karine, mamãe, abre logo. Quando a gente abria, era o doce, Isso é maravilhoso, irmãos. Tem um pai para mandar as coisinhas de vez em quando, para agradar a gente. Pastor José disse que todo mês os pais mandavam para os filhos, só aquele nordestino que não ganhava nada. E os colegas ficavam arrasados porque tinham que dividir os doces que a mãe fez caseiro para dar para ele, porque ele nunca recebia nada. Eu ouvi aqui uma discípula me dizer: pastor, eu passei um tempo fora, minha mãe nunca me ligou. Minha mãe nunca me procurou. Minha mãe nunca disse assim: minha filha, eu te amo, meu filho, eu te amo. Irmãos, tá? Esse ranço é aqui. Essa perversidade com o filho. Aí o pastor José disse que um certo dia, chegou uma carta para esse outro. Diz que os colegas tudo correram em cima. Chegou uma carta para ti. Aí todo mundo foi para cima. E todo mundo curioso. Abre. Ele, calma, devagar. Até o bichinho estava passando mal. E pegou a carta e ficou aqui. Aí olhou para os colegas. Abre, rapaz, abre. É tua mãe.
Foi minha irmã. Tua irmã? Tu tem irmã? Já pensou, irmãos? Você tem uma família que nunca fala contigo, que nunca te visita, que nunca te leva para passear, que não paga um lanche para ti, que não paga um jantar para ti, que não faz uma festinha e te convida em casa. Que loucura é essa? Pois aí ele pegou a cartinha, todo discreto, começou a abrir. Pastor José disse que começou. Fulano, aqui é tua irmã fulana. Quero te informar que mamãe morreu. Tu não precisa vir não, que nós já enterramos. E quero logo te dizer, aqui está cada dia pior, cada vez mais miserável. Não tem nada para ti aqui. Se tu quiser viver, é daí para diante. E se tu tiver uma chance, quando tu tiver bem empregado e médico, lembra de mim para mandar um dinheirinho todo mês. Deus te abençoe, tua irmã. Pastor José contou essa história para nós chorando. Irmão, isso aqui acontece direto aqui, ó. Eu sou pastora de pessoas nesse nível aqui. As pessoas me perguntam quando eu viajo para fora, o que tu faz em São Luís, num bairro desse? Eu estou aqui porque eu creio na transformação da nossa cidade. Eu creio na libertação do nosso povo. Eu creio que nós vamos, não, pode até não ser em nós, mas nossos netos vão viver outro nível. Outro nível. Nós fizemos aqui um pacto com a rede da família nessa igreja. Eu fiz um pacto com a rede da família. Todo marido deve ter uma mesa em casa. Lembram disso? Todo marido vai botar porta no banheiro de casa. Porque toda a casa de maranhense, as portas de banheiro são quebradas. Um pastor do sul, pastor daqui que está trabalhando aqui como missionário no interior do Maranhão, ele disse: Gláucia, não tem banheiro em lugar nenhum onde nós entramos dentro do interior do Maranhão. Tudo é buraco. É só buraco para as pessoas fazerem cocô ali. Isso é desumano, isso é indigno, isso é monstruoso. Você não tem um vaso sanitário digno em casa. E os maranhenses não fazem isso. A gente pede para vocês, faça tal coisa. Quando eu fico olhando, a coisa que você vai fazer é quebrada, é desconjuntada, é um pedaço quebrado. Eu fico observando, meu Deus, o que é aquilo ali? Nada é bonito, nada é organizado, tudo é arranjado. Às vezes nossas famílias têm uma história de pobreza e miséria por todos os lados. Isso não é normal. Se tu tem uma família só de miserável, isso não é normal. Você tem que dar um basta nisso. Orar a Deus, clamar a Deus: Senhor, faz como Jabes, eu quero a tua bênção sobre mim. Deus vai se manifestar. E podemos dar continuidade a esse sofrimento sem perceber. Perguntei para uma discípula ontem aqui: quantos anos tu está no estágio? A palavra estágio não é para 10 anos. Estágio é um negócio que passa rápido. Como é que você consegue passar 10 anos no estágio? E se eu nunca falasse, ia dar 30. Ia dar 40. É disso que eu estou falando. Acorda em nome de Jesus. Olhem todo dia tu ganha aquela miséria e vai para aquele negócio, repetidas vezes, fazendo a mesma coisa. Não gera expectativa, esperança, alegria. Às vezes não é nem a igreja, nem nada. É aquele trabalho repetitivo de ganhar aquela miséria todo o tempo. Mesmo assim, né? Deus nos ama. Estava lembrando da Sabrina. Tu já foi 2 vezes na Europa ou uma? 2. Deus é bom demais. Tem pessoas que são pobres porque os pais roubaram de alguém bens. Isso você deve renunciar. Se a sua família roubou de alguém e tem hoje as posses, você deve renunciar e repreender. Isso aí é maldição para a sua vida. Certo? Adquiriram riquezas ilícitas.
No Maranhão é só o que tem. Se seus pais casaram por questões de interesse financeiro, isso também é crime, é pecado espiritual, é maldição. Ou, de repente, Deus te deu as coisas, mas tu vive como um miserável. Tu não tem coragem de comprar um sapato novo. Tu só vive com o sapato rasgado. Irmão, isso não é humildade. Isso é miséria. Eu não estou falando aqui de andar só esticadão, mas viver rasgado, tem alguma coisa errada também. Aí tem aquele outro, que só anda, pensa que é a filha da rainha da Inglaterra. Não, mora bem aqui na Paco. Ela é doida mesmo. Está errado também. A dívida não consegue dar uma oferta, não consegue dar primícia, não consegue ajudar na obra de Deus aqui em nada, porque o dinheiro é só para roupa e calçado. Você tem um problema muito grave sobre si mesma, querida. Você precisa consertar isso. Os efeitos e as causas não resolvidas na família trazem para nós consequências destruidoras. O relacionamento ruim com nossos pais e familiares podem ser obstáculo que atrapalha o nosso sucesso. É por isso que você tem que quebrar hoje. Pessoas que têm problema com pai e mãe não têm sucesso na vida. Eu fico olhando a galera agora, né? A galera de multimídia aí, fazendo cursos e cursos e cursos e cursos e cursos. Vou ficar rico. Fica não, se tu não consertar com teu pai e com tua mãe, tu não vai ficar rico nunca. Curar tudo isso mudará o presente e destruirá as pendências, permitindo-nos avançar com mais liberdade e tranquilidade financeira. As maldições históricas da nossa cidade, as pesquisas que nós temos aqui da nossa terra, que nos faz ver um eco de maldição que chega até nós, depois de séculos por causa da injustiça contra Daniel de Latouche. Daniel de Latouche foi roubado aqui, roubaram tudo dele. Depois expulsaram ele. E depois mataram os descendentes dele. E perseguiram os descendentes dele, chamados de Marabá. Ora, um estado desse, que tem uma calamidade territorial dessa, vai prosperar só se pedir perdão mesmo. Nós, os maranhenses, damos os nossos filhos. Por que cargas d'água? Nós, os maranhenses, damos os nossos filhos para qualquer pessoa. Tu quer filho? Eu vou parir, eu vou te dar um. Tu quer filho? Eu vou te dar um filho também. Porque eu posso parir, eu tenho a cara de filho. Agora elas não estão mais dando porque elas querem o Bolsa Família. Elas não dão porque elas querem provar para o governo que ela tem filho, então não pode mais dar. Ela fica com o menino ali maltratando e gastando dinheiro com boate, com prostituição e promiscuidade. Desça bem ali, você vai ver crianças menores, uma cuidando da outra menor, enquanto a mãe está na boate agora à noite, nos festivais de carnaval. As crianças estão sozinhas em casa. Isso é crime. Trouxemos as crianças para cá um dia, conversamos com as crianças disseram para nós toda a criminalidade que os pais cometem contra elas. E uma delas, que é estuprada pelo pai, disse assim: se a senhora for, eles vão vir aqui, vão acabar com a senhora. Eles vão matar a senhora. Não se meta nisso não. O abandono ao filho. No Maranhão, isso aí é coisa muito simples. Maranhense não se sente com valor nenhum. Aqui, irmãos, a questão da miséria é sistêmica. Quando eu pego uma pessoa que chega daqui, dessas invasões aqui, se converte aqui, irmãos, para a pessoa entender o que é honra, o que é dignidade, o que é não pegar a coisa do outro, o que é pedir permissão para entrar, é um negócio assim absurdo. Parece que são pessoas à toa, assim, sim, parece não são. Então nós temos aqui a legalidade territorial da miséria. Nós estamos falando aqui do estado mais miserável do Brasil, mais pobre do Brasil. E dentro desse contexto de miséria política sistêmica, nós temos as maldições, nossas famílias quebradas, transferência de maldição ancestral,
Quer ver? Eu já ouvi isso milhares de vezes. Como é que foi? Por que tu tem essa carinha de índio? Ah! Minha avó foi no laço. Irmãos, isso é muito feio. Minha avó foi pega no laço, pastora. Meu avô laçou ela, puxou e levou puxada para casa. Estuprou e nasceu a gente. Índias laçadas, índias forçadas, negros trazidos como escravos, judeus enganados por Portugal para trabalhar na terra, depois foram roubados. Diga comigo, injustiça. Injustiça traz miséria. Aí nós temos para completar feitiçaria, idolatria, incesto, pedofilia, poligamia. Não temos casas boas, não temos conforto familiar, não gostamos de estudar e ainda votamos no PT. Acabou tudo. Aí o mundo se acabou. Aí antes de se acabar, você vê uma mãozinha com 9 dedos assim afundando. Aí tu fala para uma pessoa dessa, tu vota em quem? Quem aqui ainda se sente visitado por maldições familiares? Se vocês ouvirem o testemunho da Ana Guimarães, irmãos, é só no Maranhão essa loucura. Ana Guimarães me contou o testemunho dela uma vez, porque quando eu conheci Ana, eu disse, Senhor, isso aí não tem jeito não. E aí ela começou a dizer assim, pastora, eu vou fazer só a unha. Falei, vai ser agora. Nessa conversa da unha, eu fui perguntando, e ela foi falando e eu fui ficando chocada. Chocada. É raro aqui, as mulheres de mais idade aqui, não terem sido abandonadas ou dadas. Pode observar. Ou abandonadas ou dadas. Aí, pastora, é a mesma história, irmãs? É a mesma história. Aí eu fiquei perambulando na casa do povo, até ser estuprada, até ser não sei o quê, até ser não sei o quê. E você fica, é a mesma história. Isso quer dar oportunidade para Ana, mas eu não vou te dar hoje não. Mas fiquei chocada. E ela disse, se criou na bruxaria desses parentes, foi dada pelos pais para esses parentes, viveu aquela loucura da bruxaria ali, e ela disse, pastora, miséria, era uma miséria, era uma miséria. Aí tu vem aqui arrotar, negritude, não sei o quê. Nós somos filhos de Deus aqui. Ninguém levanta a bandeira aqui de A ou B, de conversa lá de fora. Somos filhos de Deus e estamos subindo, não descendo. Estamos subindo. Não venha trazer aqui ideias de divisão. Aqui você vai ouvir muito essa história. Fulana foi separada para dar continuidade e suceder a adoração ancestral dos demônios familiares. A avó disse que daria continuidade à bruxaria da família, o terreiro dentro de casa, a macumba dentro de casa. Eu nunca vi essas famílias prósperas. Você pode dar uma olhada. Não tem um que prosperou, os filhos se formaram, todo mundo está bem de vida, todo mundo conseguiu vencer, todo mundo faz coisas boas, não. Ou estou envolvida com essa imundície dessa política, que ela sustenta essa maldição, e as pessoas todas dentro desse antro, quebradas, destruídas, casamento, família, tudo destruído lá dentro.
E agora esse governo fica mandando dinheiro para te enganar, para enganar as pessoas que tem alguma coisa boa. Porque antes não tinha dinheiro, não tinha nada. O diabo não deixa sobrar nada, só a maldição. Você pode reivindicar a sua liberdade hoje. Vamos ficar de pé, por favor. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe, e uma coisa que eu ensino para os meus filhos, e uma coisa que eu levo para o resto da minha vida. Nós temos uma herança. A nossa herança é a oração. Quando eu me ajoelho e choro pelo Lucas. Quando eu me ajoelho e choro pelo meu filho. Deus não vai se esquecer. Quando eu me ajoelho e choro pela Karine. Deus não vai se esquecer. Ele vai visitar meu filho. Ele vai visitar minha filha. Pastora, e eu, que não tenho ainda uma mãe que ora por mim, mas você será mãe. O que você não pode é mais dar continuidade ao que está acontecendo. Vai parar agora, aqui, em você, em mim. Queria que você colocasse a música Herança, por favor. Eu queria que você colocasse diante do Senhor nessa hora. Sinceramente, pastor, eu não tenho força para liberar perdão para meu pai e para minha mãe ainda. Tem sim. Ele acorda quando Você vai orar ao Senhor, fale com Ele agora. ele acorda quando Alguma coisa acontecendo errada aí com a música, por favor. Está atrapalhando aqui. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Deus, eu quero parar aqui essa maldição. Eu quero parar aqui essa maldição. E eu quero profetizar na sua vida que você vai ser mais ilustre que seus irmãos. Neném, para aí essa gravação. Para aí. Estamos aqui em algo muito sério agora. Bota baixo aí a música, por favor. ele acorda quando ainda está escuro Eu queria que você falasse com o Senhor nessa hora. e apalpa a parede até Essa versão não é boa, por favor, não é essa versão. no quarto que ele consagrou sozinho em oração ao construir. Aurilene, tu pode quebrar essa maldição da tua casa hoje, minha filha. Se você tem a oportunidade agora de ligar para o seu pai e para sua mãe e pedir perdão, faça isso agora. Você precisa romper. Se você puder ligar para o seu pai e para sua mãe agora. Eu estou te dando a oportunidade para você viver.
você dizer assim: eu quero te liberar. Eu quero te pedir perdão por não ter entendido você, o senhor, a senhora. Mas eu não lhe acuso. Eu quero liberar a senhora. E se você tiver liberdade, você vai dizer para sua mãe: me dê uma bênção. Diz o Senhor. Ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração, ao construir o seu lar. Renuncie o ódio aos seus pais. Quebrantado, ele abre a Isso não é seu. palavra, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração, da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama a sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro de sua família. Quem aqui na família recebeu objeto, roupa, ídolo, passe Esta é a herança para dar continuidade à maldição familiar? Quem aqui recebeu da família, de uma avó, um presente que está andando na casa, na família, por muito tempo, que você sabe que é maldição? ainda está escuro, Roupa de dança, de feitiçaria. segue a antiga trilha até chegar. Você vai dar limpada em casa sobre todas essas questões. Assim que ele consagrou, sozinho em oração, ao conversar. Que você tiver em casa, que você traz más lembranças dos seus pais, ou pactos familiares com demônios, você vai quebrar, você vai jogar fora. Alma, buscando em Deus descanso em Uma discípula minha disse que tinha cartas da mãe de acusação contra ela, e a mãe morreu. É hora de jogar fora. que não vai achar em outro lugar. Você vai abandonar o lixo que está te prendendo. Derrama a sua vida, E nós somos a geração que vai orar pelos nossos filhos. salvação de cada Nossos filhos, nossos netos, bisnetos, trisnetos vão nos conhecer pelas nossas orações. herança que deixou, que deixou, que deixou, que deixou. Nas mãos do Pai derrama a sua vida, que Ele troca pela salvação de até 1000 gerações de sua família. Pois esta é a herança que deixou, pois esta é a herança que deixou.
quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar. Irmãos, vamos orar juntos aqui. Venham aqui perto de mim. Vamos fazer uma renúncia de estado. Em oração, ao construir o seu lar, A gente não precisa mais viver esse nível aqui, não. Ele abre a palavra, Nessa cidade, nesse estado. buscando em Deus descanso em Para a gente conseguir as coisas, a gente tem que lutar muito. e a paz que enche o coração. Eu queria que nós orássemos agora pedindo perdão pelos pecados de São Luís, pela idolatria e feitiçaria da nossa cidade. Nas mãos de Então eu queria que você fizesse um ato ao Senhor nessa hora, que trouxe dizendo ao Senhor: Deus, nós queremos ser uma nova geração de maranhenses. de cada Nós precisamos dizer ao Senhor nessa hora que nós somos maranhenses, mas nós não queremos mais viver nessa miséria. Eu quero que você fale com o Senhor, porque Jesus pode curar esse estado através do teu coração e do meu. Então fale com o Senhor nessa hora. Se você tem parentes que dançam em tambor no terreiro, segue antigo se você tem parentes, que aqui a maioria de nós tem, que tem terreiro em casa, jardim que ele consagrou, sozinho em oração, eu quero que você peça ao Senhor, com seu pai peça perdão ao Senhor, quebrantado, ele abre sua e declare a partir de agora: nossas famílias serão salvas. buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche Nós invocamos o nome do Deus Todo-Poderoso nessa noite aqui, não vai achar e declaramos ao nosso Deus em outro lugar. o nosso constrangimento, porque nossos antepassados eram idólatras. Sua vida E eu te peço perdão pelos pecados do nosso povo e pelos nossos pecados, Senhor. Eu me arrependo aqui no pó e na cinza diante do Senhor, pelos assassinatos, pelo roubo, pelo governo ladrão que nós temos desde o início desse estado, que deixou, pela morte aos judeus, pelo estupro das índias, que deixou pela feitiçaria, pela escravidão dos escravos dos negros vindo da África. o Pai derrama sua. Quantos de nós batemos no peito orgulhosamente para dizer: meu pai era africano, meu pai era africano, somente para dizer a desgraça. De até 1000 gerações de sua família. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite, dizemos ao Senhor, nós nos envergonhamos por toda essa história. Deixou, pois esta herança Muda a nossa história, Jesus. Se tu está nos ouvindo agora, muda a nossa história, Jesus. Cada rapaz e cada moça aqui, cada homem e cada mulher aqui vai deixar uma herança para os seus filhos: a oração. A oração é um Deus vivo. A oração é um Deus vivo. Pode você não ter ouro nem prata, mas você vai ter uma oração a um Deus vivo. Você vai ter uma oração a um Deus que ouve oração. Um Deus que tem poder para transformar. Um Deus que tem poder para curar, para libertar, para fazer uma obra gloriosa. Deus está aqui nesse lugar. Ele está quebrando agora. Deus está me dando uma visão. Tem úteros sendo transformados aqui. Há maldições aqui no útero de mulheres. Em nome de Jesus, agora receba a cura do Senhor no teu útero. palpa a parede até chegar no quarto Senhor, nós pedimos nessa hora a remissão da nossa terra. ao construir A remissão da nossa terra. o seu lar O que eu, o que minha família, quebrantado, o que nós padecemos, meus filhos, meus netos não vão padecer. buscando em Deus descanso encontrar,
Se você está com a sua família aí, ore por ela. da esperança E quebre agora dos seus filhos, dos seus pais. Se reúna com a sua família agora. E aqueles que não têm pai e mãe aqui, nem parentes, ore sozinho e clame pela sua família. pela salvação de cada membro de sua família. E essa é a herança que deixou. Faz um milagre essa noite aqui nesse lugar, Senhor. Quando ainda está Faz um milagre essa noite aqui, Senhor. e segue antes Faz um milagre essa noite aqui, Senhor. de chegar Faz um milagre aqui essa noite, Senhor. no jardim que Nós não queremos mais dar um passo com essas maldições, Senhor. sozinho em oração ao Limpa o nosso caminho nessa noite aqui, Senhor. Limpa o nosso caminho nessa noite. Limpa a nossa vereda, Jesus. Espírito Santo, limpa a vereda. Vai quebrando agora. Vai quebrando agora, Senhor. Todo impedimento que nos fez impedir de caminhar bem. Nós vamos caminhar com facilidade agora. e a paz que enche Nós vamos caminhar com facilidade agora, Senhor. a esperança que Nós vamos caminhar para o sucesso agora, Senhor. em outro lugar Você que está com o seu salário retido por falta de bênção do Pai, o Senhor te abençoe nessa noite. Você que não consegue passar em concurso porque você se sente incapaz, o Senhor te abençoe essa noite. de cada membro de sua Todas as palavras que o diabo usou tua mãe para dizer, como usou a mãe de Jabes para te amaldiçoar, eu te digo em nome do Deus de Israel, eu te abençoo. que deixou Você está abençoada. Você está abençoado. nas mãos do Pai, derrama sua Você pode se ungir, você pode se tocar. Você pode se tocar, não tem problema. Reaja diante da bênção de Deus. Se toque, se toque. Eu sou abençoada, eu sou abençoado. Fale com o Senhor nessa hora. pois esta é a herança que deixou. Pois esta é a herança que deixou. Dos pés à cabeça. Quebra as maldições agora, Senhor. Quebra as maldições agora, Senhor. Tira o ódio desse estado. Tira o ódio familiar. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Tira essa maldição da nossa terra, Senhor. Marido contra esposa, esposa contra esposo. Tira essa maldição, Senhor. Ele acorda quando Nos dá alívio, Espírito Santo. Nos dá alívio, Espírito Santo. e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração ao construir. Se depender de mim e de você, nossas famílias caminharão um novo caminho. Um novo e vivo caminho. Nossas famílias caminharão um novo e vivo caminho. Se depender de mim e de você, o nome do Senhor será glorificado nessa cidade, nesse estado. Nós vamos com toda a força fazer a vontade do Senhor. Paz que enche o coração da esperança Ore mais pelos seus filhos, abençoe mais os seus filhos. Diga que o ama. em outro lugar. E você, filho, diga que você ama seu pai. Você não precisa falar nesse momento para o seu pai e para sua mãe. Se você não tem coragem, fale de longe. Depois Deus vai treinando você, testando você, a dizer no rosto, a dizer na cara: eu te amo, mamãe, eu te amo, meu pai. Cada membro de sua família. Senhor, nós somos gratos a Ti nessa noite.
Somos gratos a Ti nessa noite, pelo alívio das nossas almas. Pelo alívio das nossas almas. Ele acorda quando ainda está escuro. E segue Obrigada, meu Deus. até chegar Obrigada, meu Deus. no jardim que ele consagrou sozinho. Tire, meu irmão, o peso que você carregou, que você colocou no seu pai. Tire agora o peso do seu pai. A culpa é do papai, a culpa é da minha mãe. Tire esse peso agora. Alma, buscando em Deus descanso em Libere agora seu pai e sua mãe para você prosperar. e a paz. Libere seu pai e sua mãe para você prosperar, ser feliz, abençoado. Esperança que não vai achar em outro lugar. Você não vai cobrar nada do seu pai mais. Chega! Não vai cobrar nada da sua mãe mais. Chega! Minha mãe errou comigo, meu pai errou comigo. Chega! Chega desse discurso. Seus pais deram mais do que viveram, que receberam. Não espere tanto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nas mãos do Pai derrama sua vida. Deus lhe troca pela salvação. Já perdeu gerações de sua família. Pois essa é a herança que deixou. Pois essa é a herança que deixou. Diga comigo uma oração sincera. Diga, uma oração sincera vai abençoar 1000 gerações que pertencem a mim.